Livro O Ser Consciente. Continuação dos demais itens do capítulo 2, Ser e Pessoa. O amor. Confundidas as sensações imediatas do prazer com as emoções emuladoras do progresso moral, o amor constitui o grande demolidor das estruturas celulares pela força dos desejos de que se faz portador. Certamente, referimos-nos ao amor bruto, aselvajado, possessivo, que situa no desejo a sua maior carga de aspiração. Ocultando frustrações pertinazes e gerando mecanismos de transferência neurótica, as personalidades atormentadas aferram-se ao amor-desejo, ao amor-sexo, ao amor-posse, ao amor-ambição, deixando-se consumir pelos vapores da perturbação que a insistência mental e insensata do gozo desenvolve em forma de incêndio voraz. O atormentado fixa a sua identidade na necessidade do que denomina amor e projeta-se inconscientemente sobre quem ele diz amar, impondo-se com sofreguidão irrefreável ou acalentando intimamente a realização do que anela em terrível desarmonia interior. A quanto mais aspira e frui, mais exige e sofre. Se não logra a realização, mais se decompõe, perdendo ou matando, com os raios venenosos da mente em desalinho, as defesas imunológicas e a vibração de harmonia mental, logo tombando nos estados enfermiços. A angústia. A insegurança pessoal, decorrente de vários fatores psicológicos, gera instabilidade de comportamento, facultando altas cargas de ansiedade e de medo. Sentindo-se incapaz de alcançar as metas a que se propõe, o indivíduo transita entre emoções em desconcerto, refugiando-se em fenômenos de angústia como efeito da impossibilidade de controlar os acontecimentos da sua vida. Enquanto transite nos primeiros níveis de consciência, a carência de lucidez dos objetivos essenciais da vida levá-lo-á a incertezas, porquanto as suas serão as buscas dos prazeres, das aspirações egoístas, das promoções da personalidade, sentindo-se fracassado quando não alcança esses patamares transitórios, equivocados em relação à felicidade. Nota explicativa sobre o termo níveis de consciência. Segundo o psicólogo russo Peter Ouspensky, existem dois grupos humanos quanto ao grau de consciência: os indivíduos fisiológicos e os psicológicos. Entre os primeiros, situam-se aqueles que voltam sua percepção consciente apenas para a satisfação de suas necessidades básicas, ligadas às sensações e satisfação dos desejos corporais. Já para os segundos, existe uma vida para além do comer, dormir e fazer sexo, que se estende para uma realidade psicológica, envolvendo emoções e sentimentos. Ouspensky divide, então, os indivíduos em 4 níveis de consciência. Primeiro, consciência de sono. Neste está a grande maioria, com raras exceções. É o estágio primário na escala de evolução. Pelas reencarnações, o indivíduo vai adquirindo conhecimento e despertando a consciência. Segundo, consciência desperta. A criatura humana alcança o discernimento, dá-se conta que sua existência tem um significado psicológico. Terceiro, consciência de si mesmo. Neste nível, o autor apresenta as funções da máquina, o ser humano. Primeira, intelectiva. Segunda, emocional. Na ordem estão as funções instintiva, motora e sexual. A sexta função é a emotiva superior. A intelectiva superior é a sétima. Essas funções devem ser administradas por essa consciência de si mesma. Quarto, consciência objetiva, que Allan Kardec chamou de consciência cósmica. Fim da nota explicativa inserida pela editora.
Continuação do item sobre angústia. Aprisionando-se em errôneos conceitos sobre a planificação do eu, que confunde com as ambições do ego, pensa que ter é de relevante importância, deixando de ser iluminado, portanto, superior aos condicionamentos e pressões perturbadoras. A angústia, como efeito de frustração, é semelhante à densa carga tóxica que se aspira lentamente, envenenando-se de tristeza injustificável, que termina, às vezes, como fuga espetacular pelo mecanismo da morte anelada, ou simplesmente ocorrida por efeito do desejo de desaparecer para acabar com o sofrimento. Normalmente, nos casos de angústia cultivada, estão em jogo os mecanismos masoquistas que, facultando o prazer pela dor, intentam inverter a ordem dos fenômenos psicológicos, mantendo o estado perturbador que, no paciente, assume características de normalidade. O recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, é a conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los, ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente. As ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências, recurso, desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos de realizações humanas. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. O rancor. Fenômeno natural decorrente da insegurança emocional, o rancor produz ácidos destruidores de alta potencialidade que consomem a energia vital e abrem espaços intercelulares para a distonia e a instalação das doenças. Entulho psíquico. O rancor acarreta danos emocionais variados que levam a psicoses profundas e a episódios esquizofrênicos de difícil reparação. A criatura humana tem a destinação da plenitude. O seu passo existencial deve ser caracterizado pela confiança, e os acontecimentos desagradáveis fazem-se acidentes de percurso, que não interrompem o plano geral da viagem, nunca impeditivos da chegada à meta. Por isso, os acontecimentos impõem, quando negativos, a necessidade de uma catarse libertadora, a fim de não se transformarem em resíduos de mágoas e rancores que, de contínuo, assumem mais danoso contingente de ocorrência destrutiva. A psicoterapia do perdão, com os mecanismos da renúncia dinâmica, consegue eliminar as sequelas do insucesso, retirando o rancor das paisagens mentais e emocionais da criatura, sem o que se desarticulam os processos de harmonia e equilíbrio psíquico, emocional e físico. O ódio. Etapa terminal do desarranjo comportamental. O ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se, na sua área, mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si e nunca ao inverso. Fazendo-se vítima, porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade procedente da infância castrada e descarrega, inconscientemente, a sua falta de afetividade, a sua insegurança, o seu medo de perda, a sua frustração de desejo, em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. O ódio é estágio primevo da evolução, atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. Agentes poluidores e responsáveis por distúrbios emocionais de grande porte são eles os geradores de perturbações dos aparelhos respiratório, digestivo, circulatório. Responsáveis por cânceres físicos são as matrizes das desordens mentais e sociais que abalam a vida e o mundo.
A saúde da criatura humana procede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. Condições de progresso e harmonia. Na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenárias do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Atavicamente vinculada ainda às sensações decorrentes da faixa primária por onde transitou, a libido exerce-lhe poder preponderante no comportamento, conforme as constatações de Freud, que a considerou fator essencial na vida humana. Observando os diversos fenômenos de conduta e as terríveis angústias, como exacerbações da emotividade das criaturas, o mestre de Viena organizou todo o edifício da psicanálise na manifestação sexual castradora ou liberada, bem como na complexa influência materno-paternal, que, desde a infância, conduziu o ser sob os tabus perniciosos e as constrições dos desejos irrealizados, das consciências de culpa, dos implementos perturbadores da personalidade patológica. Estamos, sem dúvida, diante de fatores incontestáveis, todavia distritos às áreas fenomenológicas e não causais, em se considerando que, herdeiro de si mesmo, o espírito é o autor do seu destino, nunca será demasiado repeti-lo, renascendo em lares nos quais mantém vínculos afetivos e familiares, conforme a sua conduta anterior. Face à variedade de renascimentos, nem sempre consegue diluir as lembranças que permanecem em forma de tendências e aptidões, de desejos e necessidades. Não digeridas as frustrações, eis que se impõem mais graves, ao ressurgirem, na sucessão das ocorrências comportamentais, em forma de distúrbios psicológicos de variada catalogação. Preocupada com o ser máquina, a psicologia não tem ensejado uma compreensão maior da criatura, que fica, na visão reducionista, limitada a um feixe de desejos e paixões primitivas. Em uma análise transpessoal, o ser enriquece-se de valores que lhe cumpre multiplicar cada vez mais, autoconhecendo-se e autodisciplinando-se, à medida que a sua consciência adquire lucidez e torna-se ótima. Abre-se-lhe então as perspectivas antes cerradas e facultam-se-lhe as oportunidades de dilatação do campo intelecto-emocional, passando a vencer as sequelas das existências anteriores, ainda predominantes no psiquismo, que se exteriorizam em forma de desarmonia. A desidentificação com os graves compromissos que ainda o atormentam torna-se factível mediante a impregnação com outros ideais e aspirações mais abrangentes, quão agradáveis, que passam a povoar-lhe a paisagem mental. Nesse esforço, faz-se viável o autoconhecimento, como o primeiro tentame de crescimento psicológico. A necessidade de tornar a mente um espelho e postar-se defronte dela desnudo é inadiável. Somente mediante um exame da própria realidade, observando-se sem emoção, o que impede os sentimentos de autocompaixão, como os de autopromoção, de justificação ou culpa, consegue-se um retrato fiel do que se é e do que se cumpre fazer-se para mais amar-se e ajudar-se como seguimento imediato do esforço. Enquanto a criatura não se despoja dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil repressiva, qualquer tentame exterior para o progresso e a harmonia resulta inócuo, quando não se torna perturbador. Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, fragmentário, ocorrências naturais do processo de evolução. Não obstante, a permanência na postura
denota imaturidade psicológica ou manifestação patológica do comportamento. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Por meio de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita, de como realizá-lo e quando dar início à nova fase. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que lhe estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se a desdobrá-las. O autoencontro pode ser logrado por meio da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Equipada de honesto desejo de equacionar-se, a esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento e desaparece, deixando o indivíduo seguir livre, sem a maldita fatalidade de ser desditoso. A consciência liberta-o das heranças paternais, produzindo o conhecimento lúcido e benéfico que o torna filho capaz de conduzir-se pelos caminhos da vida, sem a imposição caprichosa do Deus destino. Ao lado da meditação, encontra-se a ação solidária no concerto social, que alarga as possibilidades no campo onde se movimenta e promove o ser profundo, limpando-o dos caprichos do ego e liberando-o das arbitrárias injunções limitadoras, angustiantes. O intercâmbio social, com objetivos fraternais, rompe as amarras do medo, dando outra dimensão à afetividade, sem apego, paixão, desejo ou neurose, facultando a harmonia pessoal, sem ansiedade, conflito ou culpa, ensejando saúde mental e emocional indispensáveis à física. As condições do progresso e harmonia do eu real propõem um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos seus fundamentos e posterior aplicação na conduta pessoal. Amor indistinto, manifestando-se em todas as expressões e começando por si próprio, com segurança de propósitos, metas e realizações, é o passo inicial da fase nova, ao lado do perdão liberador de ressentimentos, desgosto e inferioridade geradora de reações de violência ou de depressão com caráter autopunitivo. Na visão transpessoal, o progresso e a harmonia são conquistas internas do ser humano, que se exteriorizam como entendimento da vida e atração por ela, no empenho incessante de crescer e jamais cansar-se, saturar-se ou desistir. O progresso é fatalidade da vida, e a harmonia resulta da consciência desperta para a conquista da sua plenificação.